A graça e a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por vir na festa de aniversário de Jesus, amém? Assim comemora-se, né? Ao longo desses 2000 anos que hoje é o dia na qual a gente está celebrando a vinda do nosso Senhor Jesus, amém? É um privilégio muito grande estarmos aqui, glória a Deus, estamos aqui, guardados pelo Senhor, não é? Por esse tempo todo, assim, Ele, cada dia tem suprido necessidade, tem nos dado saúde, tem nos dado um coração para estar na sua presença. Isso tudo para nós é uma alegria muito grande, glória a Deus. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus para aprendermos com Ele, aprendemos um pouco mais, não é? Da sua palavra. Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 2. Lucas 2. Glória a Deus, Lucas capítulo 2. Amados, hoje, por exemplo, um dia como hoje, especialmente hoje, é assim, as igrejas do mundo todo estão celebrando, não é, a vinda, o nascimento do nosso Senhor Jesus. Então os irmãos imaginam aí assim quantas igrejas há no mundo, em quantos países, né, que estão reunidos hoje a igreja, e assim quantos ministradores estão compartilhando a palavra, e por fim, não apenas em lugares como igreja, mas também em casas, em tribos, por fim, lá no meio dos esquimós, e, enfim, no mundo todo, está-se com a palavra aberta em algum texto para compartilharmos sobre Jesus. E, por fim, falar sobre Jesus é um assunto inesgotável, amém? E qualquer parte que você pega da Bíblia, que fala sobre um assunto que é referente ao Senhor Jesus, você não consegue esgotar aquele assunto, simplesmente porque o Senhor há muitas coisas e muitas palavras não conseguiriam expressar de fato tudo o que se possa referir a respeito de Jesus. Eu penso que no mundo hoje há muitas Bíblias abertas, mas talvez nenhum sermão seja semelhante ao outro, não é verdade? As palavras, não é? Assim, a motivação às vezes do próprio tema do sermão, de repente nem seja igual. Então nós vamos falar algo que eu penso ser relevante para nós hoje, é muito relevante. E então eu gostaria de ler com os irmãos em Lucas 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos ler o versículo 35 novamente, pulando essa parte que está entre aspas aqui. 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, para o levantamento de muito Israel, e para ser alvo de contradição,
para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Amém? Apenas aí, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai. Ó Deus, trazemos o nosso coração e também o Senhor nos abençoa, ó Deus, porque nós temos, ó Deus, diante de nós a Bíblia, ó Deus, aberta, e nela nós podemos aprender, ó Deus, com aquilo que o Senhor inspirou, ó Deus, a Lucas a escrever, para que fosse para nós hoje, ó Deus, ensino, instrução para a nossa edificação, Pai. Fale conosco, fale ao nosso coração, nos alimente com a Tua palavra, dependemos do Senhor. Pai, age o Senhor pelo Teu Espírito, obrigado, ó Deus, porque o Senhor vivo está e esta é a nossa convicção. Por isso, Pai, consagramos, dedicamos esse tempo ao Senhor. Age o Senhor, move o Senhor, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, assim, dentre tantos assuntos que nós podemos compartilhar, o que aconteceu aqui nesse texto com esse homem chamado Simeão, a aparência que dá, não é pelo tempo que ele estava aguardando a vinda do Senhor, que ele já tinha uma certa idade. Então esse homem diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e diz que ele era justo e piedoso. Homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Nós sabemos a história que o Espírito veio, não é? Após a morte do Senhor Jesus, no dia de Pentecostes, é que o Espírito foi derramado sobre a igreja. E Simeão estava vivendo um tempo que não havia a palavra do Senhor, não havia manifestação do Senhor, não havia nenhuma palavra profética destinada naqueles dias para o povo de Israel de modo geral. Como nós sabemos, ali termina a Bíblia em Malaquias, Velho Testamento, e por 400 anos não houve profeta que falasse ao povo. Então, de maneira que era o povo de Deus sem palavra revelada há 400 anos. O povo Deus amava, era um povo prometido, um povo escolhido, um povo que Deus concedeu ou a si mesmo a este povo e também abraçou a todos para que fosse dele. Mas o povo dispersou, de maneira que não havia quem tivesse entendimento, não havia um só sequer justo que buscasse a Deus naquele tempo. Não havia nenhum. Todos haviam se extraviados e certamente não tinha conhecimento, nem tampouco revelação do que seria a palavra de Deus propícia para aqueles dias que eles estavam vivendo. Mas diz aqui o texto que havia um homem chamado Simeão. Esse homem foi achado justo e foi achado santo. Dentre todos, Lucas dá o testemunho de que esse homem em Israel, ele tinha esse coração de um homem justo e piedoso. Mas diz assim: porque ele esperava a consolação de Israel. Por ele esperar a consolação, quem era a consolação? O Messias prometido. O Messias prometido, que seria enviado de Deus para restaurar todo o povo de Israel e novamente colocá-lo em comunhão com Deus. Esse Messias haveria de vir. Mas ocorre que passou desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até os dias de Jesus, 4.000 anos, na qual a palavra profética vinha sobre o povo de que o Messias viria, e esse povo já estava esperando esse tempo todo. Então, de maneira que pensamos que aqui Simeão tivesse talvez 70 anos, mas ele foi instruído numa tradição de que o Messias viria, e ele guardou aquilo no coração. Talvez ele cresceu com aquela expectativa de ver o Messias. Sabe, Isaías não viu, Malaquias não viu, Jeremias não viu, Davi não viu, Samuel não viu, Moisés não viu, ninguém viu o Messias. Todos esperavam, Israel esperava. Sabe que o povo de Israel é preservado através da mulher até os dias de hoje, que eles não consideram Jesus como Messias que já veio da parte de Deus. Eles esperam que o Messias nasça, aquele que vem restaurar o povo de Israel. Ocorre que Simeão já tinha esse coração, e esse coração dele era ardente nessa direção. Eu quero ver o Messias. Eu preciso, não por conta só de ver, não só por conta de colocar os olhos nele, mas ele tinha ansiedade por conhecer esse Deus na qual
ele estava conhecendo dentro do seu íntimo, tão somente porque tinha o desejo de conhecer o Messias, de ver o Messias, que a palavra se cumprisse nos seus dias. Ele tinha essa expectativa e vivia de maneira piedosa e justa, porquanto ele aguardava o Messias, simplesmente por isso. E diz o texto aqui, que porquanto ele era um homem que esperava pelo Messias, o Espírito Santo estava sobre ele. Então, no Velho Testamento, depois que terminou a época dos profetas, o Espírito Santo vinha de maneira intermitente sobre alguém. Então, Simeão era um homem que era visitado pelo Espírito Santo num determinado tempo. Depois que Jesus veio, foi assunto aos céus e veio para habitar entre nós e enviar o seu Espírito, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Mas na época aqui de Simeão, ele era visitado pelo Espírito. Então, somente por uma questão, o Senhor Deus nunca tinha desistido do homem. Ele nunca quis perder o contato com o homem. Ele nunca quis estar distante. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que vivia ali, no seu momento, ali, com a sua triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eles tinham o desejo de ter relacionamento, de ter comunhão com alguém. Por isso criou o homem, para andar junto, se relacionando com o homem. Mas o homem se perdeu no seu pecado, virou as costas para Deus, e Deus, que não tem parte com o pecado, também se afastou do homem e deixou com que ele vivesse a sua própria vida, no seu próprio curso, até que um dia o Messias viria. Mas diz que Simeão, ele ainda guardava no coração o desejo de ver o Senhor, e porquanto desse desejo, particularmente sobre a vida dele, o Espírito Santo visitava. Tudo contribuía para que não. O sistema contribuía para que não. A religiosidade, o legalismo, sabe, a discriminação, porque havia dentre os judeus uma seita dos fariseus, que eram sim os mais legalistas, que eles eram reconhecidos como sim o tipo top de santidade da época, e todo o povo era discriminado. Ou você era um fariseu legalista que guardava a lei de fato, em todos os seus detalhes, ou você era alguém que foi dissimulado por Deus, não teria condições de chegar ao Senhor. E Simeão parece ser essa pessoa. Ele não era um fariseu, ele era um homem comum, mas que guardou no seu coração o desejo, tinha ansiedade verdadeira, desejo mesmo, uma vontade muito grande, muito forte, sabe, de conhecer o Messias, de conhecer o seu Senhor. E porquanto disso, então, o Senhor visitava. E porquanto o Senhor visitava, com mais necessidade, com mais ansiedade, com mais vontade, com mais empenho, com mais coração, ele procurava ter esse anseio de ver o Senhor, de ser visitado pelo Senhor. De maneira que a visita do Espírito Santo sobre Simeão o alimentava a esperar pela salvação de Israel, que seria então o Messias que viria. E o Espírito Santo, versículo 26, diz que revelou para ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Cristo, o Messias. Ele não passaria pela morte, e guardou no coração. Amado, quando, sabe, hoje nós temos, depois que o Senhor veio a este mundo, e todos nós fomos tocados por eles, e por ele fomos agrupados, chamados a ser a sua igreja por ele, sabe, o caminho para nós é muito mais próximo, uma vez que o Senhor habita no seu coração. Ali o Messias viria. A palavra profética tinha 2 anos, 2.000 anos, 4.000 anos, desde quando Gênesis, ali Moisés escreveu Gênesis, referia-se à vinda do Messias, 4.000 anos, nenhuma expectativa. Mas ocorre para nós, como igreja hoje, num dia desse, como o dia de hoje, o dia de Natal, nós estamos na igreja, e toda a possibilidade, sabe, tudo que o Senhor podia fazer, Ele já fez e cumpriu, para que nós o víssemos, para que nós o tocássemos. De maneira que as nossas condições,
elas são assim muito mais acessíveis, mais possíveis, está mais à nossa disposição, está dentro de nós, do nosso espírito, o Messias prometido. Essa é a grande realidade para nós, para a igreja de hoje. Esse é o tempo que nós vivemos. Versículo 27 diz que ele foi movido pelo Espírito. Ele foi então ao templo, e quando os pais, que seria Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão então tomou no braço o menino e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora esse Messias prometido, sabe, tão aguardado, tão esperado, sabe, ele estava sendo tocado pelo próprio Simeão, estava nos braços de Simeão, e ali diz que os olhos de Simeão viram o Senhor Jesus. Ele viu, aquele menino era o Senhor da criação de toda a terra, aquele garoto era o próprio Deus. O embrião que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que aquele menino era um menino natural, um menino normal, um menino humano, sabe, nascido de mulher, mas ali também estava o próprio Deus em Jesus Cristo, porque ele era também o Filho de Deus. E Simeão tocou. Na verdade, Simeão não teria assim autoridade, ele não estaria capacitado ou liberado para pegar na criança, mas Maria e José entregou a criança para Simeão pegar. Maria e José sentiu essa proximidade que Deus tem que ter, sabe assim, do seu povo, e penso mesmo que foi dirigido pelo Espírito, porque Deus é acessível, sabe, aquele garoto ali, sabe, era o próprio Deus, e pode ser tocado pelo homem, pegado no colo, e foi dada a incumbência a Maria e a José, para serem os seus pais e preparar aquela criança, cuidar dela, sabe, ministrar na vida dela, zelar pela vidinha dela, guardar a vidinha dela, até que um dia o Espírito Santo viria sobre ele, ele começaria então o seu ministério sobre a terra. Ali há algo muito precioso, aguardado ao longo de 4.000 anos, e agora está na mão de Simeão, tão somente porque ele tinha um desejo ardente no coração de ver o Messias, de ver a Deus, e ali ele pôde tocar em Deus, e o Senhor o honrou, o Senhor possibilitou para ele esse momento de ele tocar naquela criança. Esses dias atrás estava vendo, ou lendo, algo assim, sabe que os cientistas, eles falaram que houve aí uma mudança, sabe, em relação à formação do universo. Eles tinham errado a data da formação do universo em 2 bilhões de anos. Então, de maneira que a Terra e o universo foi criado não há 12 bilhões de anos, mas há 14 bilhões de anos. Então, ali está na mão ali de Simeão, alguém que não tem princípio de dias, ele vive na eternidade, ele é muito antes desses 14 bilhões de anos, não tem início, mas agora está acessível à humanidade, e veio a este mundo, e visitou, era alguém, sabe, importante, que chegou ao mundo, tão aguardado, e de repente aquela criança chegou, sabe, aquela criança chegou, podia ser tocada, veio para a humanidade, e você pode ver aspectos aqui da palavra em relação, você sabe, a importância da vinda do Messias, a libertação de todo o povo da escravidão do pecado, e dessa natureza que jaz debaixo, sabe, da influência do pecado para a destruição. Ali está o Salvador de todo o universo, o Criador de toda a terra, o que constituiu todas as coisas que há no mundo. Por Ele, através dEle e nele foram criadas todas as coisas, em Jesus. Agora Jesus não está no céu, Jesus agora é homem, Ele é homem, Ele é um bebê, sabe que pode ser feito com Ele o que quiser, sabe, pode de repente dar o destino que quiser,
sabe, mas diz a palavra que ele veio na plenitude dos tempos. Ele preparou o povo de Israel, família por família, geração a geração, preservando até que haveria um dia uma virgem, da qual se casaria com um descendente de Davi, da tribo de Judá, que seria então José. E José então é o pai dessa criança, ele é o marido na qual foi colocado para que cuidasse dessa criança, uma vez que ele foi gerado pelo Espírito. Então ali está o lar perfeito, no tempo perfeito, no lugar perfeito e na plenitude dos tempos, quando não havia nenhum sequer que tivesse entendimento, que buscasse o Senhor, mas ele veio. Agora, ali está em Jerusalém, nasceu em Belém, 5 quilômetros dali, viveu depois em Nazaré, mas por fim ele pisou nesse mundo, pisou nessa terra para tão somente buscar o homem na qual Deus tinha dado de presente para Jesus, e também Jesus que é o presente que seria dado ao homem. Haveria ali então um casamento perfeito, a humanidade perdida e o Salvador de toda a história. E aconteceu esse dia. E hoje então nós celebramos exatamente isso, o nascimento, a vinda do Messias. Depois, com certeza, pelo ministério do Espírito Santo, ele traz revelação do Jesus vivo em cada coração, sobre o qual o Espírito Santo veio habitar e pousou, sabe, e nos fez sair, sabe, do domínio das trevas e nos possibilitou, sabe, agindo o nosso espírito, ressuscitando o nosso espírito, para ter comunhão com esse Jesus que foi aqui tão venerado, tão esperado, tão aguardado, tão importante. Ele é a restauração de todo o universo, Jesus. Eu digo assim, sabe, de todas as coisas que a gente pode pensar a respeito da importância da sua vinda, eu me recordo que um dia nós começamos no Jardim Elba, um grupo pequeno ali numa casa, era um casal já de idade, eles não eram cristãos, e começou uma reunião ali, então era para chamar as pessoas, amigos, parentes, vizinhos, para que começasse ali então um tempo para nós aprendermos a palavra, e dentre eles veio um bêbado. Esse rapaz era conhecido no Jardim Elba, ele era bêbado, assim, como se fala, embriagado o tempo todo, um caso perdido. Ele era, assim, um alcoólatra. E assim ele era visto ali no Jardim Elba. Sabe, vivia no bar, vivia pela rua, vivia caído, a sua pele era uma pele avermelhada, meio escura. Ele não tinha, assim, nada de natural, ele estava muito mal. E por fim ele foi nessa reunião, e ele era filho desse casal, Então, de maneira que começou a reunião, assim, normalmente, abrimos a palavra, compartilhamos a palavra, e esse moço totalmente bêbado. Mas aquele dia foi o dia que esse Jesus vivo entrou na vida dele. Mudou completamente, mudou a sua história. Acabou o vício, mudou sua estrutura física, mudou sua mentalidade, seus propósitos na vida, tudo foi transformado naquele que seria talvez o último que a gente pensasse, sabe, que aceitaria Jesus e tivesse com ele uma experiência, mas o Senhor fez na vida dele uma transformação, toda semana ali, e dia após dia, percebia-se o fruto, sabe, desse encontro com Jesus que ele teve. De maneira que Jesus, ele veio um dia a esse mundo para buscar os seus, sabe, e caminhou, sabe, assim no nosso meio, através do seu testemunho, os seus ensinos, os seus feitos, as suas atitudes, as reações, o exemplo que ele deixou. Ele era o próprio Deus. Ele era a imagem do Deus invisível. Ele era o resplendor da glória do Pai. Tudo que se pudesse o homem conhecer do Pai, poderia ser visto na face de Jesus. Olhar para Jesus é olhar para o próprio Deus. Ele é a revelação de Deus. Ele é a revelação. O homem não conseguiria alcançá-lo. Nós não conseguimos adentrar os céus. Nós temos uma mente, muitas vezes,
assim embotada, fechada, uma mente com muita dificuldade de compreender as coisas do Senhor. Ainda hoje, muitas vezes, o homem não poderia, mas ele se deu, ele se doou, ele se entregou. E uma coisa muito assim maravilhosa que ele não viveu como Deus, ele viveu como homem. E como homem sujeito ao pecado. E sujeito ao pecado, ele poderia pecar e morrer. Mas por quanto de cada um de nós ele não pecou? E não pecou porque era Deus. Ele era um homem perfeito, mas ele não pecou. Não foi achado nele pecado algum, porque se houvesse, a nossa salvação não poderia ser alcançada, não atenderíamos o alto plano, sabe, o que o Senhor teria como preço para comprar, sabe, o nosso pecado. Ao menos se alguém fosse santo o suficiente e passasse por toda a prova do pecado e superasse, sabe, fosse assim vencedor e não se deixasse levar por pecado algum, para que a humanidade tivesse um representante da humanidade para adentrar os céus e através dele todos nós que nele crescemos. Ele não pecou por amor, não por tentação, não por prova, mas em momento algum, ainda que batesse na sua mente, porque era um homem normal, mas ele não cedeu ao pecado e a morte não pôde contê-lo, de maneira que ele morreu, mas a morte não o prendeu, porque não havia nele pecado algum. E quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele teria como condição de trazer toda a humanidade juntamente com ele, por quanto o preço fora pago, e o alto preço da santidade de Deus teria então cumprido. Então aquela criança que hoje celebramos o Natal, é a esperança na convicção profunda na nossa salvação, é a nossa saída. Iremos para o inferno terrivelmente, por toda a eternidade. E diz que ali há ausência de vida. E diz que ali o homem procurará a morte e não encontrarão. Mas o Senhor vem pagar sobre ele, naquele sofrimento, naquela angústia, quando caiu sobre ele o pecado da humanidade, ele assimilou até o fim, até que ele morreu, entregou seu espírito e foi aceito o seu sacrifício. É esse Jesus. Então, quando nós hoje de manhã, nos trocamos, tal, nos aprontamos para vir para a igreja, é vir para um culto de gratidão, é vir por gratidão, é vir por isso. Sem Ele, nós estaríamos perdidos, com toda a humanidade que não crê, assim seríamos, mas Ele foi precioso para nós. Agora, uma lição que gostaria que nós pudéssemos pegar para guardar no nosso coração. Eu penso que é um aspecto de Jesus que a gente pode tornar relevante hoje e entendo que serve para a nossa edificação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Veja como Paulo fala a respeito de como ele vê Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 9. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso. Paulo tinha uma mente cristã, glória a Deus. Um homem sábio, cheio do Espírito, ele fala, e aquilo que ele fala é o que ele sente, porque o que ele sente foi o que Deus semeou na sua vida. E ele fala assim, versículo 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é Deus, pela qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então fala aqui o que Paulo pensa a respeito de quem é Jesus. Versículo 4 ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus por vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. A graça que nós precisamos para nossa salvação, libertação, sabe, essa graça foi nos dada, e esta graça é o próprio Senhor Jesus. A graça que nós buscamos é o próprio Deus, é Jesus. Nós queremos receber graça, muitas vezes queremos uma graça, mas Jesus é a graça, diz Paulo. Ele é tudo o que nós precisamos, que o Senhor poderia ter nos dado, o próprio Senhor. Queremos coisas, oramos por coisas, e é legítimo. Buscamos um momento diferente da presença do Senhor, temos emoção, temos sentimento, temos vontade, há uma série de coisas que nós queremos e precisamos, mas diz aqui que a graça do Senhor, sabe, é o próprio Jesus, e já foi nos dada, Ele é concedido a nós. Versículo 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão, à intimidade de seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Fiel é Deus que nos foi dada a comunhão. Com quem? Foi dada a intimidade com quem? Com o próprio Senhor Jesus. Já nos foi dada. Sabe, algumas verdades nós esquecemos. Algumas verdades ao longo do tempo, sabe, ela se esvai muitas vezes na convicção do nosso coração. Mas Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo para todas as coisas. Para o coração triste, para o coração preocupado, para o coração ansioso, preocupação com a vida, com o futuro, sabe, ou com o nosso sentimento de dor, de angústia, muitas coisas, tristeza, há muitas coisas que somos nós, que nos representam. Como solucionar todas essas coisas? O que seria suficiente? Aquilo que Deus te deu, intimidade com o próprio Jesus Cristo, porque Jesus é a graça de Deus, foi manifestada ao homem, Ele já veio, Deus já deu, é isso. Então, de maneira que o Pai deu Jesus a nós, e nós a Jesus, amém? Não é mais ou menos assim, por exemplo, como um casamento? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Mas você tem o seu. Mas eu nasci em Ribeirão Preto. A Margot nasceu na Vida Prudente. Eu cresci lá até os 14 anos. Ela congregava numa igreja do Moinho Velho. Um dia, o pai transferiu-se para a Primeira Santo André. E um dia, eu me converti na Primeira Santo André. Mas éramos de grupo diferente, não conversávamos, não sabia, nunca trocamos nenhum assunto. Não sabia como ela era, nunca houve nenhuma palavra. Um dia houve um grupo chamado Grupo Sol, que é um grupo de marionete, e eu tinha uma Kombi, cabine dupla e tal, então eu era o motorista do grupo, me chamava por causa da Kombi, certo? Eu não ia lá fazer nada, falar nada, eu ia carregar e transporte, eu era do transporte. Então pegava lá o instrumento, são os biombos e tal, e aí eu ia carregar, mas a Margot era do grupo e eu nunca falei com ela. Eu nunca falei. Tinha a irmã dela, que era mais próxima, tal, e a gente tinha um certo diálogo. Até a irmã dela, que era líder do grupo, um dia pediu para que eu fosse o que marcasse os compromissos dela, que seria o secretariado lá. Você é secretário, já subi de cargo, era motorista, agora sou secretário do grupo. Quem quisesse esse grupo Sol tinha que ligar para mim e eu marcar, fazer agenda. Já era um grande passo. Passou-se um tempo, quase que nada, eu fui, 4 anos, fui para Mauá, não falei mais com a Margot, não tinha nada a ver com ela, nunca conversei com ela. Depois lá em Mauá, começou-se a igreja, tal, e aí até que um dia ela foi para missões, voltou de missões, foi dar o testemunho na igreja, eu fui assistir o testemunho, porque era algo que estava assim muito comentado, assisti o testemunho, e por fim, mas estava ali, um rapaz começou a namorar a irmã dela, um dia foi assistir um jogo de futebol, que era a final do campeonato lá de Olimpíada Evangélica,
Acabou a Olimpíada Evangélica, acabou o jogo, estava lá, o Heber falou assim: Jorge, eu vou com a Mirinha, tu comeu uma pizza, você não quer ir para fazer companhia? Para Margot, vou lá de vela, tá bom, vou. Irmão, pus uma roupa, mas de tênis, não levei sapato, e por fim esqueci o sapato, fui lá para a casa da Margot lá o seu João me emprestou um sapato e fomos para a pizzaria, distante, nada a ver um com o outro, história, formação. Ela tinha uma formação, o meu negócio era várzea, era jogar bola, era um negócio terrível, grosseiro, você sabe, era isso a minha vida, tarde da noite, nada a ver, mas sabe, de repente um dia bate no coração alguma coisa, e dali brota um casamento, um sentimento de, sabe, de proximidade, que não vê barreira, sabe, que não vê distância, que não vê formação, não viu nada, só um sentimento. Vem um casamento. Como que a igreja é, aos olhos do Senhor, a noiva? E quem é Jesus, o nosso noivo? Para que nós estamos preparados para um casamento? Mas com tanta diferença, Ele é Deus e nós somos homem. Mas há um amor de Deus para com essa igreja. E é um amor recíproco, em gratidão para com Deus, ao casamento. E esse casamento acontece quando a graça de Deus se manifesta. Jesus é o presente. Jesus foi dado para a igreja então foi dada para Jesus. Houve um casamento. Esse é o grande segredo. Não por merecimento, não por formação, não por estrutura. Nossa estrutura não adentraria o céu jamais. Não há nada que contamine aquele ambiente. Não há nada. Deus não tem parte com trevas. Ele é a luz, as trevas dissipam. Mas se formos lá em Jesus Cristo, então nós podemos adentrar e desfrutar da sua presença em Jesus. Por isso Paulo tem isso muito na sua mente. Fiel é Deus, para o qual fosse chamado à comunhão, à intimidade do seu Filho Jesus Cristo. É nele então é que nós podemos ter, sabe, essa possibilidade de adentrar os céus. Amados, nos dias de hoje, na igreja nos dias de hoje, nós temos desafios, temos desafios, todos nós temos, não é? Todos temos desafios, muitos para vencer, há muitas coisas que estão diante de nós, mas houve uma época que tinha um grupo de irmãos chamados pietistas, que eles eram os não conformistas, porque eles não se conformaram com a igreja católica sendo dirigida, sabe assim, com a influência do Estado, e ali todo o Estado da Europa, por exemplo, era para ser, sabe assim, dirigida pelos governantes, tal, era assim. Então havia uma aliança do Papa com o governo, e todo mundo devia ser subjugado às leis do governo, seja social, política, algo assim. Mas os petistas não. E num dia só, na França, 100.000 foram mortos, um dia. Eles saíram de dentro das igrejas, perseguiram os cristãos, matou 100.000 num só dia, na França. Perseguição, terrível perseguição. Era muito difícil ser cristão, era muito perigoso, era perigo da própria vida, mas não negaram. Quem é que foram mortos? O que não negaram por conta de quê? Porque como Simeão, eles buscaram a presença do Senhor, para ter intimidade com esse Espírito então os conquistou de tal maneira que a fonte da vida deles já não era mais sobrevivência no mundo, mas a fonte da vida deles seria de fato, sabe, o próprio Senhor, o próprio Filho, a pessoa do Filho, a intimidade do Filho, a alegria de estar na presença do Filho, ter o próprio Filho. Essa era a razão da existência. Então poderia haver perseguição, poderia haver de repente muitos ser ceifados, como foram de fato, por épocas, mas qual era, sabe, a força que eles tinham? Intimidade com Deus. Essa era a força, era isso que os levava para frente, intimidade com o Filho, conheciam o Filho, iam na presença do Filho, recebiam a força no Filho, eram felizes no Filho, tinha a vida no Filho,
O Filho era tudo para eles. O Filho de Deus que foi enviado é a razão da existência. Por isso que Deus diz que o seu Filho é o presente para o homem, dado de graça para o homem. E o Filho também veio a este mundo, porque Deus amou o mundo, amou a humanidade, e o Filho quis dar um presente para o Pai, buscar um povo para que o levasse até a sua presença. O Filho veio até nós por amor ao Pai, porque o Pai nos amava. Ele veio nos resgatar para apresentar diante do Pai. O Filho é a forma, o Filho é suficiente, o Filho é tudo, o Filho é a razão da existência. O Filho, no dia de hoje, Jesus, é tudo que precisamos. É tudo que precisamos. Não há nada fora dessa realidade. É tudo que precisamos. Nesse dia, quando você trocou de roupa, sabe, rapidinho, para chegar aqui para o culto, de repente você pode pensar que é culto da manhã, que a igreja marcou, mas pensa, você está na presença do Filho, em gratidão a isso que o Senhor te deu, de graça, para que você fosse salvo, somente em gratidão. Essa é a grande realidade. Sabe, aqueles homens lá, conta ali os petistas, né, que assim, que a vida deles era mais ou menos assim, sabe, era como uma visita esporádica ao médico. Por exemplo, quando a gente tem um problema, você marca uma consulta e vai, não é verdade? Então você vai porque você tem um problema, o médico faz lá vai te dar uma opinião a respeito daquilo que você disse e vai te dar um remédio, algo assim, fazer o exame. Então você vai ao médico. Mas ele disse que a visita ao médico de Jesus era esporádica, não era algo com um tempo marcado, e não ia por causa da doença, ia por causa do médico. O médico era importante, não o que eu tinha, não o meu sofrimento, não a angústia que eu estava vivendo, não era por isso que eu ia no médico. Eu ia no médico por causa do médico, era bom estar diante dele. E o assunto entre eles, na época diz, sabe, que era como foi, sabe, a tua experiência, o teu momento com Deus. Fala, o que aconteceu? O que aconteceu? O que você ouviu? O que foi ali? Você sabe, qual foi o assunto? Que instrução que ele te deu? Como que ele mudou no seu coração? Então você compartilhava esse testemunho, sabe, de ter ido no médico, que ali era o próprio Senhor Jesus, e a experiência da presença dele no Jesus, a impressão que Jesus causava no coração, era o assunto entre eles. Não tinha outra razão. Não era. Para trabalhar, perseguição. Para estudar, discriminação. Para qualquer lugar que refugiasse, a menos que tivesse alguém que o abraçasse, os guardasse, os protegesse. Eles estavam suscetíveis, sabe, a serem mortos. Mas qual a alegria? Qual a razão da existência? O médico, Jesus, esse filho vivo, para a igreja viva. A igreja viva conhece o Filho vivo. O assunto da igreja viva é a palavra do Filho que está vivo. O novo, o renovo, o que ele fez, o que ele semeou. Sabe, nós podemos contar muitas coisas, mas quando você conta a sua experiência própria com o Senhor Jesus, sabe, é totalmente diferente. Não é de ouvir dizer, não é para ser bonito, é sincero, é verdade. Um dia alguém chegou para mim: Jorge, você tem faltado nos jogos aqui, sabe, era campeonato, você não vem nem no campeonato, que o negócio é sério, você chega atrasado. Eu tenho escola dominical de manhã, vou chegar atrasado mesmo, quando acaba a escola dominical eu vou. Se chegar o jogo não começou, eu jogo, mas não dá. Ele falou: mas como que não dá? Não dá. Até esse rapaz mora aqui em Sorocaba hoje, ele foi um back central meio famoso, hein? E ele falou assim: mas como não dá? Eu falei assim: não dá para te explicar, eu tenho que ir lá, não tem jeito. Alguma coisa que você não consegue controlar, sabe, está na igreja, está ouvindo a palavra, perceber a presença de Deus, era tudo que eu queria, E aí então,
Você sabe, esse é o presente, Jesus, dado a nós, sem exclusividade, dado para a humanidade toda, um presente. Paulo percebe isso. A graça de Deus, que é dada a nós, é o próprio Jesus Cristo. Quando nós encontramos, quando nós estreitamos o nosso relacionamento, você vai perceber que Ele é tudo que nós precisamos, mais nada. Essa é a grande verdade. Então nota que, sabe, nós não podemos pensar em graça de Deus como sendo algo. Há dois conceitos errados que nós podemos pensar a respeito de graça. O primeiro conceito errado, sabe, é como se nós tivéssemos uma vida cristã regrada e por fim de bons relacionamentos e de repente, sabe, fazendo algo para o Senhor, algo na igreja, alguma coisa que também serve para toda a comunidade, você é um ponto de apoio, você faz algo, por isso então, você merece da parte de Deus uma graça. Pelo seu pietismo, pelo seu esforço, pela sua força, pela sua dedicação, daí então o Senhor libera uma graça para você, porque você tem respondido aquilo que está ao seu alcance. Mas graça não é algo. O segundo erro, sabe que graça, de repente, alguém pode pensar, sabe que quando nós estamos aqui orando, ou algo assim, sabe, nós queremos orar e interceder pelas pessoas, mas muito tem a mentalidade que eu vou na igreja para receber uma graça. Quando se alguém orar por mim, alguém pôr as mãos sobre mim, então eu vou receber uma graça. Graça, Paulo tem isso no coração, sabe, não é algo que você recebe, fruto do seu esforço, da sua dedicação. Graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. A pessoa dele é a graça necessária para cada um de nós. João 1, 16, 17, Evangelho de João. Evangelho de João 1, 16, 17. Diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então a graça de Deus, eu sempre pensei assim, sabe que quando você ora, quando você busca Deus, e você ora em fé, e aquela fé te coloca na presença do Senhor, e quando você está na presença do Senhor, a manifestação de Deus voluntária para o nosso coração que nos alegra, isso é a graça de Deus. Pensei assim, por muito tempo, acho que já preguei assim também. Sabe que a graça é o resultado desse encontro, a manifestação de Deus, sabe, em decorrência desse encontro, Ele então te alcança e te derrama graça. Não penso mais, a graça é o próprio Senhor Jesus. A graça que precisamos está nele. O lugar de buscá-lo nós conhecemos. A todo instante, cada lugar, cada momento, aonde você estiver, basta o coração de Simeão. Eu quero ver, ainda que ninguém vê, ainda que ninguém crê, ainda que o mundo está longe, disperso, ainda que seja tudo religiosidade, ainda que seja tudo falso, tudo mesmo apenas ritual, mas o Messias virá. E eu quero colocar os meus olhos nele, quero vê-lo, eu quero vê-lo, é diferente. Aí sim, sabe, não tem como o Espírito, sabe, deixar de atender. Não tem como o Espírito ficar indiferente. Não há como o Espírito virar de costa. Então esta é, assim, o que Paulo fala que seria, sabe, a base da nossa salvação. É a natureza de Deus sendo semeada no homem e a natureza do homem sendo transferida para Deus. É uma questão de natureza. Andar com Cristo, receber a Cristo, receber essa graça, a nossa natureza é trocada. Aí, nós já não erramos tanto. Nós não pensamos tantas coisas do mal. Nós já não somos mais o mesmo. Porque a natureza é divina. Porquanto da troca, você recebeu a Cristo. Entrou no seu coração a natureza divina. Você transfere o coração seu, que é a sua natureza pecaminosa, sabe, ao próprio Senhor, que tomou o seu fardo, tomou sobre si. Então nós temos a natureza divina. Essa é a graça de Deus para nós. Esse é Jesus Cristo.
Eu acho que isso pode ser entendido também como um Natal verdadeiro. Quem concorda? Isso é o Natal. De fato, isso é Natal. Nasceu. Nós sempre dizemos assim, sempre dizemos. O verdadeiro Natal não é que Jesus nasceu lá em Jerusalém, mas é que ele nasceu no coração do homem. Isso é uma verdade. Isso é uma grande verdade, mas é uma verdade. Não é um jargão, é uma verdade. Simplesmente uma verdade. Quando ele nasce no coração do homem, aí sim nós nascemos para Deus. E está à nossa disposição, glória a Deus, a cada um de nós. Você sabe, a nossa comunhão com Cristo é a comunhão com tudo que nós precisamos. Amém? 1 Pedro 4, 1 Pedro 1, de 4 a 9. Acho que eu vou... Bom, 1 Pedro 1, de 4 a 9, vamos ler. Já vamos para encerrar. 1 Pedro 1, de 4 a 9. Temos mais 2 textos. Diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, é que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serais consultados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, diz assim, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, da vossa vida, a salvação da vossa alma, que é de todo o seu ser. Nós não vemos agora. Nós não vemos. Não vemos. Não estamos no céu, não estamos na sua presença, não vemos com nossos olhos naturais, não vemos. Não há história de que quem alguém viu, mas não vendo, diz agora, a mais. Não vendo, exultais. Por quanto de quê? Por quanto Cristo habita no nosso coração. Por quanto é verdade a graça que recebemos. Por quanto que Jesus é suficiente para transmitir a cada um de nós o que Paulo escreve para a igreja. Vocês não veem, sabe, mas vocês estão crendo, vocês não veem, mas vocês estão felizes, porque há uma alegria, uma felicidade indizível no coração de cada um, porque é ali que Jesus Cristo habita, é ali que você tem encontro com Deus vivo. É assim que ele fala. Para encerrar, Sofonias, está lá no finzinho do Velho Testamento, pertinho de Abacuque, Sofonias, tem Miqueias, deixa eu achar, Abacuque, Sofonias. Depois de Sofonias vem Zacarias, Malaquias. Então é o terceiro livro antes. Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Quando ele prevê a vinda do Senhor ajuntando o seu povo, ele profetiza e fala assim, Sofonias, é página 1202. Diz assim, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás o mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Versículo 17, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Glória a Deus. O Senhor está no meio de ti. Igreja feliz no Senhor.
Glória a Deus. Igreja feliz no Senhor. Vamos terminar vendo ali novamente Lucas capítulo 2. Concluindo só o que nós lemos, Lucas 2, versículo 28, esse aqui é um cântico, é o último dos cânticos que tem aqui no livro de Lucas. Diz assim: Simeão tomou no braço, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo segundo a tua palavra. Sabe, só um parênteses, essa questão de agora, Senhor, pode despedir em paz, sempre foi, sabe, um hino cantado de Israel, cantado até os dias de hoje, que diz: agora despede-me. É uma oração que ele fez, é uma oração alvo nossa, é a nossa oração do dia, o dia que nós fizermos essa oração, certamente aí Jesus está completo em nós o percebemos. Agora, Senhor, despede teu servo em paz. Ele chegou nessa posição, fazer essa oração, quando ele tocou no Senhor, e nós podemos tocá-lo, amém? Certamente vamos passar por essa vida, o dia que o Senhor tiver já determinado para cada um de nós, vai concluir todos os nossos dias, mas essa oração: o Senhor pode me despedir agora, porque os meus olhos viram o Senhor, é uma oração que todos nós podemos fazer, um dia, e que seja breve esse dia, o dia que você concluir de estar na presença do Senhor, involuntariamente você vai fazer essa, que é a mais preciosa de todas as orações da Bíblia: Senhor, despede-me, eu posso ir embora, eu estou na tua presença. Simeão disse a palavra e disse também: porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos. O Senhor é luz para a revelação aos gentios, para nós, e também para a glória de todo o povo de Israel. Diz o versículo 33, estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados daquilo que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abençoou, o pai e a mãe. Disse Maria, mãe do menino, e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado, veja bem, tanto para a ruína como para o levantamento de muitos de Israel, e também para ser alvo de contradição. Esse menino Jesus foi colocado ao mundo para discernir o nosso coração, a intenção do nosso coração, se é para levantamento diante do Senhor ou se é para destruição. Por isso que é um presente dado, você pode receber, mas você pode rejeitar. Se rejeitar, é um presente para destruição. O menino faz essa diferença no coração. Nele nós podemos ser levantados, mas nele, se houver rejeição, nós também seremos alvo de contradição. Nós seremos. Fala assim: para que se manifeste o pensamento de muitos corações. Nossos corações, amém, serão manifestados segundo a resposta que nós dermos em relação a como nós recebemos o presente. Qual a importância desse presente? Jesus no Natal, se for maravilhoso, se tiver sede de abraçar, será para levantamento, mas se ele for deixado no canto, se ele não for considerado, se tudo que Deus fez para te conceder, de repente for algo desprezado, será também para quebrantamento de muitos. Então Jesus é tudo para todos, tudo que precisamos, tudo que somos. Quem quer esse presente? Glória a Deus. Alguém não quer? A grande questão, irmãos, é como nós vamos nos posicionar. Sabe que vida cristã é posicionamento. Posicionamento. Eu estou mal, o dia está mal, está tudo mal, estou triste, Deus está longe. Deus está perto, estou bem, no Senhor sou mais que vencedor. Mudei no instante. Posicionamento, mudei. Deus abriu as portas, estou diante dele, a presença dele é para mim, pagou o preço por mim, fui alvo da sua morte,
Agora já não preciso carregar peso nem nada, essa coisa amarrada, essa coisa terrível que me prende, que fecha os céus. Não, eu sou do Senhor, sou filho de Deus, amado do Pai. O presente foi para mim. Então por isso é posicionamento, porque o Senhor já foi dado a nós, amém? Ele é então para nós o verdadeiro presente, não apenas uma ideia vagante. E é nessa verdade em relação ao Natal do Senhor, o seu nascimento, é que o nosso coração é revelado as suas intenções. E nós queremos nos alinhar com a graça que a nós é dada. Então, finalmente, Cristo é o presente dado pelo Pai e somos o povo que Deus presenteou ao seu Filho. Vamos crer assim? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos por um instante.